Podemos começar, não é? Sim, Uma bela noite a todos, muita paz a tantos irmãos vivendo em outras terras, mas levando com o seu exemplo, com o seu trabalho, a atividade, a missão de divulgar o cristianismo, a consolação, a esperança a tantos corações, num que o mundo esteve tão necessitado da orientação do Cristo, quanto nos agitados dias de hoje. E a Kemi me ofereceu um tema muito gostoso da gente conversar. Eu estou aqui completamente à vontade. Peço aos irmãos que também fiquem completamente à vontade. E qualquer dúvida ou qualquer acréscimo ao que eu disse, por favor, façam, né, conforme a Kemi orienta aí para nós, né, no chat, para que a gente possa ir desenvolvendo o tema dentro de um clima de cordialidade e de amigos que estão todos nós aprendendo. Somos todos estudiosos, curiosos, queremos saber. Então, é muito bem-vinda a, a cooperação. Bom, o tema oferecido foi transição planetária. Ora, já desde de algum tempo que a gente ouve, principalmente no meio espírita, a, a informação de que estamos vivendo o período mais grave ou mais denso desta transição planetária, dessa passagem, dessa modificação em que o mundo está mergulhado. E, efetivamente, o noticiário, a mídia, todo dia nos deixa a informação de fatos, de questionamentos, de disputas ideológicas, de embates, de guerras, em que pessoas se dedicam a desconstituir a informação do outro, desconstruir a informação do outro para afirmar a sua. Isso é bem característico desse chamado período de transição planetária. Mas eu gostaria de, inicialmente, propor aqui com vocês, meus amigos que estão aí pelas asas da mídia, nos dando a honra de nos ouvir, de nos assistir, queremos apresentar uma proposta, um argumento, porque a gente ouve muito falar de transição planetária, mas eu penso que este termo, a rigor, ele não é muito exato. Não está havendo uma transição do planeta. Não é o planeta que se modifica. Então,
não há uma transição planetária. Vocês concordam? O que está modificando é um novas ideias estão surgindo e está havendo um embate muito forte entre aqueles que mantêm alguma argumentação a respeito de um ponto e outros que veem de outra maneira. Então, não seria exatamente uma transição planetária, mas uma transição humana. Vocês concordam? O termo consagrado ficou transição planetária. Há numerosos livros, inclusive pela abençoada mediunidade de Difaldo Pereira Franco, diversas obras. E a primeira delas tem exatamente esse título, Transição Planetária. E pelo título do livro, parece-me que a gente incorporou esse termo, mas que, na verdade, indica uma transição de costumes, da moral, do comportamento, do modo de enxergar as coisas e as pessoas, os relacionamentos, as relações entre os países estão se modificando. A criatura humana está, conforme Jesus diz, aflita e sobrecarregada. Estamos vivendo momentos de uma certa angústia espiritual, emocional, psicológica, de tudo quanto é jeito. Ora, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, a informação de que os planetas habitados por seres encarnados, seres físicos, não apenas por espíritos, os planetas habitados por seres encarnados se classificam em 5 tipos ou 5 níveis. Mundos primitivos, mundos de expiação e prova, no qual a Terra está atualmente inserida nessa classificação. Mundos regenerados, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Percorrida a escala desses 5 tipos de planetas, o espírito já adquire uma experiência, um conhecimento tal que ele não precisa mais de um corpo físico para prosseguir no seu processo evolutivo. Ele já domina a matéria. Então, a necessidade da reencarnação para que a gente aprenda a dominar o corpo, o meio material. E aí habitamos nesses 5 tipos de espíritos. Mas o que é que faz um planeta ser classificado como primitivo, expiação e prova, regeneração, ditoso
ou celeste. O que é que faz as pessoas, o nível intelecto moral das criaturas humanas que lá estão existindo? Ou seja, a maioria, não é a totalidade dos habitantes que dão o nível da classificação do planeta, mas a maioria. E o que é a maioria? 50% mais 1. Estabelece a maioria. A gente tem prova disso. A gente tem prova disso. Basta abrir aí os jornais, as revistas, ligar a TV, que você vê todos os dias crimes bárbaros de espíritos que crimes bárbaros praticados por espíritos que ainda estão no nível primitivo, mas estão morando num planeta de expiação e provas. O que dá para nós a certeza de que o que classifica o planeta é a maioria da população é que dá o nome. Porque, portanto, na Terra nós temos a grande maioria classificado nesse nível de expiação e prova, como há também um número considerável de espíritos, mas que não é a maioria, de espíritos primitivos, ainda numa classe de nível inferior, seja por ser espíritos novos, seja por ser espíritos recalcitrantes no mal. Como há também espíritos já do mundo de regeneração, mas que residem no planeta de expiação e provas. Portanto, o que classifica o espírito, o planeta, é a sua maioria da população. Vamos encontrar uma informação muito interessante lá no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, no capítulo 7. Informação essa que também consta no livro Voltei, psicografado pelo espírito irmão Jacó, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Evolução em Dois Mundos, também o médium é Francisco Cândido Xavier e o espírito é André Luiz. Nessas duas obras, a gente obtém a informação de que 2/3, vamos prestar atenção nisso, 2/3 da população da Terra não tem a mínima noção de espiritualidade. São pessoas que vivem na matéria, com a matéria e pela matéria. Então, o que vale é juntar dinheiro, ter a barriga cheia, ter uma casa aqui, acolá e tal, acumular, acumular. A visão deles é apenas a questão material. Ainda não despertaram para a questão espiritual. 2/3. Ora, apenas, portanto, 1/3
um terço tem já a ideia, a noção de espiritualidade. Muitos desses 2 terços têm religião, mas é como se religião fosse assim uma coisa distante, né? É aquela obrigação que eu cumpro, eu vou lá na, eu não quero falar igreja, eu vou lá na instituição religiosa e cumpro o meu dever lá, mas o mundo aqui fora é outro. Aqui é selva pura. Eu tenho que me virar e tal. São pessoas que não têm a mínima noção de espiritualidade. Apenas um terço já despertou, já aflorou para a era da espiritualidade. Já tem noção da continuidade da vida, do progresso, de que somos espíritos. Ora, há um livro intitulado Falando à Terra. E há um capítulo intitulado O Grande Educandário. Lá, nesta obra, também Francisco Cândido Xavier, há a informação de que o planeta Terra comporta 22 bilhões de espíritos, entre encarnado e desencarnado. 22 bilhões. Hoje nós temos 8 bilhões encarnados, então, na espiritualidade, há 12 bilhões de espíritos. 22 bilhões de espíritos. Não, entre encarnados e desencarnados. Um terço, um terço, um terço deles tem noção de espiritualidade. São espíritos que já estão prontos, preparados para adentrarem o mundo de regeneração. Passarem da fase de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Espiritualidade, noção, ideia. Quando é que a transição planetária vai acontecer? Tem uma turma aí que botou data, né? Eu preciso corrigir aqui uma informação que foi mal entendida, dada por Divaldo Pereira Franco. Ele disse que o ano 2012 seria o início dessa densificação da transição planetária. Ele não disse que seria o início da regeneração. Porque, olha só, se nós temos 22 bilhões de espíritos e 2 terços não têm a mínima condição de espiritualidade, a mínima noção de espiritualidade, a gente, para poder atingir a maioria, para entrar no mundo de regeneração, a gente ainda precisa, portanto, em termos percentuais, precisaríamos ainda de mais 17%, ou seja, 3 bilhões e 740 milhões de espíritos com noção de espiritualidade para que a gente se torne a maioria com noção de espiritualidade para a Terra, portanto, migrar
deixar de ser mundo de expiação e provas e passar a ser mundo de transição. É por isso que não tem data. São 3 bilhões e 740 milhões de espíritos que precisam migrar da falta de noção de espiritualidade para a ideia de espiritualidade. Estão vendo o porquê desse embate que está acontecendo pelo mundo afora, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, até com muito mais. Eu ouço e vejo, às vezes, né, as brigas, as lutas em plena Paris, na Alemanha, as lutas entre pessoas. Estão percebendo? O ser humano está ansioso por algo que está anunciado, mas que só vai chegar quando houver uma maioria aqui na Terra espiritualizada. Estão vendo a importância da divulgação dos ensinos do Cristo? Eu não estou falando aqui nem de divulgação dos ensinos espíritas, não, porque os nossos queridos irmãos evangélicos e católicos também realizam um trabalho espetacular de evangelização, dentro da concepção deles, de céu, inferno e tal, mas é a noção de espiritualidade. Tira a pessoa do materialismo. O materialismo consciente ou o materialismo por desinteresse da espiritualidade. Grande trabalho que compete a cada um de nós elaborar de maneira muito firme, sem angústia, sem anseios, para a gente não se misturar com a turma que está brigando. A gente precisa manter a serenidade e dar a nossa informação para aquele que quer, aquele que não quer, ok, tudo bem, meu amigo, siga em paz. Mas há aí também um outro fator. Não só a transformação aqui do planeta, não só a conscientização nossa dos 22 bilhões para ter noção de espiritualidade, ou pelo menos dos 3 bilhões e 740 milhões necessários para formar a maioria. Não só apenas aqui, mas também os planetas mais evoluídos enviam para a Terra destacados espíritos de lá, para virem até aqui e promoverem o encantamento e, pelo exemplo, levar multidões a também despertarem. Quando esses espíritos de outros planetas não vêm na condição de missionários, vêm na condição de degredados daqueles mundos. O Livro dos Espíritos, na questão
176 informa para a gente que os mundos são solidários. Há uma solidariedade, e não só entre os mundos de um mesmo sistema solar, não. Espíritos vieram de Capela, que é uma outra constelação, um outro sistema. Vieram de Capela, porque lá passou de expiação e prova para a regeneração. E eles vieram para a Terra para auxiliar aqui na Terra o progresso. Eu diria o progresso mais físico para os primeiros que vieram, e depois o desenvolvimento intelectual. E é por isso que a gente observa esse avanço incompreendido pela ciência, porque há pulos na evolução humana em que não se encontra o chamado elo perdido de uma espécie para outra. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz: nem precisa procurar, porque o elo perdido não está na Terra, não há um fóssil na Terra, porque essa transição do primata para a primeira criatura humana, ela aconteceu no plano espiritual. O espírito já veio dotado, certamente, vindo de um desses planetas. O mais conhecido, que a gente sabe, é um dos planetas do sistema de Capela. Olha a informação que a gente encontra lá no livro A Caminho da Luz. O processo evolutivo do homem na Terra se acelerou com a encarnação aqui de espíritos provindos de outros orbes. Lá eles já tinham essa configuração bonitinha que a gente tem hoje, bem diferente do Neandertal, que quase que não tinha testa, não tinha praticamente neocórtex nenhum, tinha a parte posterior do cérebro mais desenvolvida, menos neocórtex e mais arquicórtex, ou seja, pessoas mais reativas do que racionais. Esse era a criatura da Terra. E, de repente, chega, eu costumo dizer, o Brad Pitt dos primatas, né? O Homo sapiens sapiens. Muito mais frágil do que o Neandertal, mas que venceu o Neandertal, eles conviveram, e venceu o Neandertal, embora mais fraco, debilitado fisicamente, fragilizado em comparação ao Neandertal, que era uma massa bruta, mas muito mais inteligente. Então, com a sua inteligência, predominou o Homo sapiens sapiens, que se estabeleceu e progrediu na Terra. Portanto, esse modelo, segundo a obra A Caminho da Luz, escrita por Emmanuel, o Francisco Cândido Xavier, irmãos de outras terras. A evolução do homem, a transição planetária sempre aconteceu, porque o homem está sempre evoluindo.
Há cientistas extraordinários. Eu anotei o nome, a doutora Margaret Mead, se não me engano, uma antropóloga americana, que no ano de 1978, ela fala que o comportamento de um grupo de pessoas passa a ser exemplo para os demais e acaba se disseminando pela humanidade inteira. Palavras dela: não duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e enganjadas possa mudar o mundo, porque foi assim que o mundo mudou. Comportamento. Quando um pequeno grupo mais consciente da sua ação se torna exemplo, dão o exemplo, aquilo propaga e serve de instrução. Então, a gente percebe que, além do movimento próprio, do progresso próprio do ser humano aqui na Terra, há também a vinda de seres de outros planetas que já chegam aqui com uma outra conformação, com uma outra adaptação, e se ajustam ao meio e são espécie de líderes. Aliás, lá no livro Evolução em Dois Mundos, não recordo agora qual é o capítulo, mas é na segunda parte, lá diz que os chamados feiticeiros, os pajés dos grupos indígenas são, muitas das vezes, espíritos muito instruídos, que para lá vão, uns por missão, outros por degredo. O degredo não é só para outro planeta, não, é dentro do próprio planeta mesmo. E que, com o conhecimento que têm, se tornam líderes dentro da comunidade e levam ideias da medicina ou ideias espiritualizantes, e aí servem de fermento para toda uma tribo que passa a se comportar conforme o modelo que eles adotam. Vimos que o planeta Terra, desde 2012, segundo a informação segura de Divaldo Pereira Franco, está adentrando o período mais denso desta transição, que ele diz que vai até o ano 2052. Essa data não é peremptória, não. Precisamos entender que é uma data estimativa desse adensamento, dessa transição. Então, a gente tem a certeza de que muitos espíritos estão reencarnando na Terra. E aí eu me lembro de dois psicólogos norte-americanos, Lee Carroll e Jean Tober. Eu acho que é assim que pronuncia. São dois psicólogos norte-americanos que começaram a utilizar
a máquina Kirlian, aquela que fotografa a aura das pessoas, e eles começaram a divulgar que estava havendo um grande número de crianças com a aura azulada, de um azul muito intenso, ao qual eles classificaram de índigo. A cor índigo é uma cor, é um azulado muito profundo, obtido inicialmente lá na Índia, mas hoje já produzido quase que no mundo inteiro. É um azul muito bonito, muito profundo. Esses dois psicólogos, sem serem religiosos, pesquisando, eles afirmaram isso. Olha, está havendo um grande número de crianças a partir aí da década de 70, mais precisamente, a pesquisa deles é no ano de 78, desde 78 está havendo um acréscimo exponencial de crianças dotadas de uma aura, de um azul muito bonito, e que eles denominaram de crianças índigos. E que, geralmente, quando adultos, fazem parte de um de 4 grupos os humanistas, artistas, os chamados conceituais, capacidade inventiva, fabulosa, desde tenra idade. A gente vê aí o criador da Apple, do Facebook, é tudo menino. O Bill Gates era menino quando descobriram, ou melhor, quando criaram os sistemas, os computadores, as coisas que impulsionaram o progresso, os conceituais. E o interessante que os psicólogos, esses dois psicólogos, apresentam para nós um quarto grupo formado por essas pessoas que foram crianças índico, que tinham a aura azul, chamados de interdimensionais. A gente pergunta, mas o que vocês querem dizer com interdimensionais? Capacidade mediúnica. Isso me lembra muito uma profecia de Joel, que viveu em torno aí de 700 anos antes de Cristo, em que ele diz, lá no segundo capítulo do seu livro, é um livro do Antigo Testamento, e no fim dos tempos, meus amigos, fim dos tempos, não é fim do mundo, não. Fim dos tempos e início de outro tempo. E no fim dos tempos, vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Ora, o que esse profeta está querendo dizer? Ele está dizendo que vai chegar um tempo em que todo mundo será médium. Vossos jovens, vossos filhos e filhas profetizarão. Profetizar vem do grego profite, que quer dizer serão intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Por que Kardec não utilizou a palavra profeta? Porque a palavra profeta estava corroída com o significado de adivinhador do futuro. Então, ele optou por uma palavra latina de idêntica significação
da palavra profeta. Ele utilizou a palavra médium, ou seja, medianeiro, aquele que está no meio entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Olha aí os psicólogos norte-americanos da década de 70 dizendo que está havendo um grande número de crianças médiums, um grande número de crianças humanistas, um senso de justiça muito grande. Eu não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, o que a gente vê de juízes, de promotores, de pessoas ligadas à justiça, jovens, é uma enormidade. Essa turma, efetivamente, está chegando para modificar um status que até então vigorava e que não pode mais prosseguir. Eles darão uma nova visão, um novo caminho. Humanistas, artistas, conceituais e interdimensionais. É a nova humanidade. E é por isso que Allan Kardec, lá no livro A Gênese, capítulo 18, ele diz: olha, não procura, em obras póstumas também, e ele diz: olha, não procure nos céus nenhum sinal da modificação na Terra. Se você quer saber da modificação na Terra, da transição humana de expiação e prova para mundo de regeneração, olhe os homens, olhe as criaturas. E, efetivamente, depois desse barulho todo, que aqueles que não desejam a paz são os rebeldes, são aqueles que são rebelados contra si mesmos. Quando essa turma passar, vem uma onda de paz, de realizações e a chegada do mundo de regeneração que já está presente na Terra, só aguardando a nossa iniciativa para que se implementem todas as condições para que vivamos aquilo que na Bíblia diz, os tempos de paz, pelo qual todos nós ansiamos e lutamos. Fico aqui agora ao aguardo da conversa com os amigos, com os irmãos. Obrigada, Calcir, gratidão. A Cida tem perguntas, então vamos passar para ela? Por favor, Cida. Calci, vamos começar aqui. A tecnologia é uma aliada ou um desafio nesse processo de transformação? A tecnologia é sempre uma aliada. Sempre. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o progresso que vem primeiro, o intelectual ou o moral? E a resposta é o progresso intelectual. Ele é a base do progresso moral. Então, é preciso, sim, que o homem questione, que o homem lute, que o homem vá atrás, que a criatura humana vá atrás e desenvolva tecnologicamente para que daí resulte o salto para a espiritualidade. É interessante, irmãzinha, que a ciência sempre foi materialista, não é? A ciência é baseada exclusivamente na matéria. Mas eles estudaram tanto a matéria e entraram tanto na matéria que eles fizeram uma descoberta extraordinária. A matéria não existe.
Verdade. Aquilo que se chama de matéria tem mais vazio do que matéria. É mais energia do que matéria. Você pega um átomo, o elétron lá adiante, o próton lá de uma distância imensa. Comparado com o tamanho dos dois, a distância é 100 vezes maior. Ou seja, a ciência materialista descobriu que a matéria não existe. Então, é hora de nós, espiritualistas, perguntarmos para eles: aí, o que existe, então, doutor? É necessária a tecnologia, é necessário que o homem avance em pesquisa para que ele descubra o espírito através das suas pesquisas. Eu gostaria de fazer mais uma outra aqui que eu achei muito interessante também. De que forma as crises sociais e políticas atuais refletem a transição planetária? Perfeito. A questão 811 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec levanta uma dessas questões, a questão do materialismo, né? E ele indaga do materialismo como forma de argumentação e como forma de prever e regular tudo. E os espíritos respondem a Allan Kardec: antes que essas pessoas que desejam a chamada igualdade absoluta entre todos, é preciso perceber que, como as criaturas são diferentes, a partir do momento em que se estabelecer uma igualdade forçada por um Estado totalitário, por um sistema político que imprima essa determinação, a partir do momento seguinte já vai haver desigualdade, porque as pessoas são desiguais. Então, os espíritos sugerem a Kardec: é melhor que o homem cuide de se livrar do seu egoísmo e do seu orgulho, do que ouvir sistemáticos e ambiciosos. É uma resposta bastante grave para uma pergunta bastante complexa, que leva a muitos entendimentos. Mas o que os espíritos estão dizendo é o seguinte: qualquer ideologia, ela só funciona com a colaboração voluntária da criatura humana. Não se estabelece nada por regra imposta. A gente verifica, alguns países passaram por certas experiências e viram que não deu certo. Mas então a gente tem que deixar a coisa andar? Não, nós não estamos falando que deva incentivar o egoísmo. A resposta que os espíritos dão é necessário que haja políticas públicas para incentivar a criatura humana a desenvolver o altruísmo, a desenvolver, a vencer o seu orgulho e o seu egoísmo, que são os dois entraves ao progresso. Isso está na questão 785. Qual é o maior impedimento ao progresso humano? É o orgulho e é o egoísmo. É preciso que haja, sim,
Eu estou aqui avançando na resposta que os espíritos dão, que eles não pessoalizam a resposta. Eles dizem apenas: é necessário que o homem se livre do orgulho e do egoísmo que fica correndo atrás de quimeras, ou seja, coisas que não vão se realizar jamais. O Então, Estado, se vamos, o Estado vamos estabelecer, o Estado estabelecer estímulos ao homem vencer o seu egoísmo, a vencer o seu orgulho. Aí está o cristianismo, a ação do cristianismo. Incentivar as criaturas a enxergar o outro, a ver o outro, porque a regeneração é exatamente isso. A gente sair da nossa expiação e da nossa prova enxergando o outro. Quando a gente enxerga o outro como irmão, ou vendo a carência dele, a necessidade dele, a carência muitas das vezes não é financeira, é moral, é um apoio, é um ombro amigo, é um ouvido para escutar a lamentação dele e tal. Ou seja, oferecer um braço amigo, essa é o momento que a gente sai da expiação e da prova e entramos na regeneração. Quando isso acontecer em nível da maioria da população terrena, estaremos regenerados. Muito obrigada, excelente a sua resposta. Queria fazer mais uma perguntinha. Estou te explorando, né? Não, minha irmãzinha, estou às suas ordens. Ah, obrigada. Qual o papel das novas gerações, crianças e jovens, nesse processo social de transformação? E como reconhecer a presença de espíritos mais adiantados em crianças e jovens de hoje? Sim, eu vou começar por essa última aí. São mais adiantados, sim, sem dúvida. Há pesquisas extraordinárias a respeito disso. Mais adiantados intelectualmente. Preciso que a gente observe isso. As crianças, as chamadas crianças índigo, não representam evolução moral, representam evolução intelectual, que levará ao progresso moral. Mas, por ora, são pessoas carentes do apoio, da evangelização, da instrução dada pelos pais, da religiosidade. Se ele nasceu num lar protestante, que levem esse menino à igreja protestante. Se foi num lar católico, ou num lar espírita, ou de outra vertente qualquer, leve o seu filho, dê a instrução. Eu já ouvi muito pai: meu filho medir a aura e constataram que ele tem uma aura azul, então é um espírito evoluído. Não é, não. Não é, não. Ele é mais atilado cerebrinamente. É preciso que esse cérebro, esse motor, receba o leme da instrução religiosa para que ele possa realizar o seu trabalho. A cooperação dos jovens. Olha, eu acho tão bonito. Agora que entrei na idade, já desde muito, como avô, né? A gente vê os netos crescendo, se formando, trabalhando e tal, dedicando a vida. A humanidade evolui, abrem campos. Agora, é preciso que aqueles que detêm a experiência continuem
aconselhando, dirigindo, orientando os filhos, os netos, para que efetivamente o planeta possa, de maneira mais acelerada, conforme deseja a espiritualidade, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, a gente avançar mais rápido ao mundo de regeneração. Sim. Mais uma. Por que, por que tantas pessoas enfrentam crises emocionais e existenciais nesse período? Esse é o período característico disso, né? Porque parece que está no ar que algo vai acontecer. Os pessimistas dizem: vem aí um astro aí, vai bater na Terra, vai acabar com tudo. Os religiosos mais ortodoxos dizem: Jesus vai voltar mês que vem, semana que vem, ano que vem, década que vem, e aí pronto, vai mandar todo mundo para o inferno, outros para o céu e tudo mais. O mundo inteiro está vivendo a ânsia desse novo tempo. Essa é a característica dessa densificação da transição. Nós já estamos vendo o que se aproxima e estamos ansiosos. Mas é preciso que nós mantenhamos a nossa calma. É como o meu pai sempre dizia: a briga é lá fora. Não traga para dentro da sua casa a briga que você viu lá fora. Não traga para dentro da sua casa física, nem traga para dentro da sua casa mental. Não compra a briga dos outros, não. Isso não quer dizer falta de solidariedade. Não. É manutenção da paz. Manutenção. Em que eu posso cooperar naquilo? Em nada. Somente uma prece. Colabore com uma prece. Mas não traga, que o que está havendo hoje, irmãzinha, é a gente comprar a briga do outro. A briga do outro passa a ser a da gente. A gente fica indignada, a gente fica querendo brigar. Por isso tem tanta gente, de vez em quando, alguém dá um tiro em alguém. Um carro esbarra no outro, o sujeito sai, dá 2 tiros na cara do sujeito que esbarrou no carro dele. Mas porque ele já estava com a ansiedade acumulada. Então, nós precisamos aprender a ter válvulas de escape. Válvulas de escape. Né? Ouvir uma música serena, fazer um passeio no bosque, ver a lua, que está tão linda, ver as estrelas, admirar um pôr do sol, para a gente poder manter a nossa calma, a nossa paz, a fim de que possamos ser o oásis daquele ansioso que chega. Porque se a gente comprar a ansiedade dele, serão 2 ansiosos. Precisamos aprender até mesmo com as questões nossas. Né? Olha, a maioria dos problemas ele é muito menor do que a gente imagina. Isso eu aprendi na escola de administração. Aprender a salamizar, cortar, dividir o problema. Um problema desse tamanho é muito grande, mas vamos aprender a diminuir. Até onde que esse problema é desse tamanho? Vamos friamente.
A gente, com um problema, analisar o problema, a gente evitaria tanta angústia, até mesmo tanto suicídio, como está ocorrendo hoje no planeta. Pessoas se suicidam por nada, porque acumularam por demais ansiedade e que provocou a depressão. O interessante é isso, que geralmente a depressão é excesso de passado, excesso de atenção ao passado. E a ansiedade é excesso de atenção ao futuro. Viva o presente, que é presente de Deus para cada um de nós. Hoje, analise o problema friamente, não se envolva, ajude, resolva, colabore com o problema alheio, mas não compre o problema, não traga a emoção do problema para dentro de você, porque a gente se desequilibra com isso. Calci, nós queremos primeiramente agradecer você por sua fala dessa noite maravilhosa, que nos trouxe muitos ensinamentos. Agradecer a todos os amigos que aqui estão. Eu vou pedir para você, por gentileza, fazer suas considerações finais e a prece de encerramento. É possível? É possível, sim, minha irmã. Sim. Uma honra e uma alegria participar desse grupo com tantos irmãos espalhados aí pelo na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, República Dominicana, né? Então, irmãos de diversas terras, uma alegria muito grande poder participar desta conversa. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade que a tua misericórdia, mestre amado, permitindo-nos o avanço na tecnologia para que possamos ter o contato com tantos irmãos tão distantes geograficamente, mas tão próximos em ideal, em espiritualidade. Agradecendo a Ti, Jesus, por este encontro e que possamos, mestre amado, multiplicar com todos aqueles da nossa relação social, religiosa, profissional, familiar, as bênçãos que aqui recolhemos. Que assim seja.